Abra a tua Bíblia, por favor, em Salmo de número 45. Nós vamos ler a partir do versículo de número 2. Salmo 45, a partir do verso 2. Você que encontrou, diga amém. O livro dos Salmos é muito fácil de você encontrar. É só você abrir no meio da Bíblia, que você vai ver que no meio da Bíblia está o livro dessa coleção de Salmos. 45, verso 2. És dos seres humanos o mais notável, derramou-se graça em teus lábios, visto que o Altíssimo te abençoou para sempre. Mantém a espada à cintura, ó herói, cobre-te de esplendor e majestade. Em tua majestade cavalga vitoriosamente pela verdade, pela misericórdia e pela justiça. Que a tua mão direita realize feitos portentosos. Tuas flechas afiadas e certeiras atingem o coração dos inimigos do rei. E sobre os teus pés caem as nações. O teu trono, ó Deus, permanecei incolume por toda a eternidade, certo de justiça e certo de teu reino. Amas a justiça e abomina a impiedade, e por isso o eterno teu Deus escolheu-te dentre todos os teus companheiros e ungiu-te com óleo de júbilo. Todas as suas vestes, olha isso, versículo 8, todas as tuas vestes exalam aroma de mirra, aloes e cássia. Nos palácios adornados de marfim ressoa os instrumentos de corda que te alegram. Amém? Somente até aí. Meus irmãos, este salmo, este texto, ele na verdade, ele está trazendo a referência para nós, e ele está falando de Cristo, está falando de Jesus, de Yeshua. E o versículo 8, eu falei para você prestar atenção, porque está falando de suas vestes, que são muitas, e do seu aroma. Este texto é uma revelação muito linda a respeito daquele que ainda haveria de vir sobre a terra. Apocalipse, meus irmãos, capítulo de número 4, nós vamos ver que João, quando ele está ilhado na ilha de Patmos, ele está trazendo para nós a revelação, ele está descrevendo para nós o que ele está vendo. E não somente no capítulo 4, porque se nós decorrermos capítulos à frente, nós vamos ver muito mais de coisas que o Senhor mostrou para João, quando ele estava na ilha de Patmos. Pastor, mas quem é esse João? É o João Batista? Não. Esse João é o João Evangelista, é o que escreveu o livro, o Evangelho de João, é o que escreveu as cartas de João, e escreveu o livro do Apocalipse. Esse João é aquele discípulo a quem Jesus amava, que os outros discípulos faziam menção. Esse João é irmão de Tiago, e ele foi chamado por Jesus para poder andar com ele, caminhar com ele, para ser discípulo dele, quando ele estava em uma das suas embarcações de seu pai. Provavelmente, ele também era pescador. João estava no barco do seu pai quando Jesus chamou ele e chamou seu irmão Tiago. Ele tinha aproximadamente 24 anos, era o mais jovem dos discípulos de Jesus. E João, ele era um profeta, um discípulo a quem Jesus amava e um discípulo muito amoroso. João, ele foi o último dos discípulos a morrer. João em nenhum momento abandonou Jesus. E o interessante é que quando Jesus sabia que era chegado o momento dele morrer na cruz, ele recomenda que João, ele pede que João cuide de sua mãe, Maria. Ele era muito amigo e muito íntimo de Jesus. João teve experiências extraordinárias, de visões a respeito de Cristo, a respeito de Jesus.
João contemplou Jesus fazendo milagres, curando os enfermos, libertando aqueles que estavam cheios de espírito imundo. João teve inúmeras experiências. E quando João, ele escreve o livro do Apocalipse, ele está saindo de uma dimensão que ele estava naquele momento. Aquela dimensão hoje, o presente. João foi jogado na ilha de Patmos para ele morrer. E quando ele está jogado, colocado, preso na ilha de Patmos, quando ele está nesta ilha, que parece que é o fim, parece que ali ninguém sobrevive, e João também não ia ser diferente, o Senhor chama João. Quando o Senhor chama João, ele é tomado no seu espírito, o seu corpo fica nessa dimensão, hoje, presente, o seu corpo fica na terra, fica na ilha, e o seu espírito vai até o Senhor. E ele vai dizer que quando ele chega no capítulo 1, ele começa a descrever, depois que ele sauda a igreja com a graça e a paz, ele começa a descrever essa experiência maravilhosa que ele está tendo. Aí ele começa a dizer que ele ouviu atrás dele uma voz como o som de trombetas. Essa voz de trombeta é a voz de Jesus. E João está ouvindo a voz de Jesus. Só que ele não está somente ouvindo, porque ele vai olhar e ele vai descrever para nós também que ele está vendo Jesus. E ele escreve Jesus de uma forma, parece que completamente diferente do que João já tinha visto antes. No capítulo 4, agora eu volto no 1. No capítulo 4, ele está vendo o trono de Deus. No capítulo 4, ele está vendo o monte aonde está o trono de Deus, monte de Sião. Em todo o Apocalipse e alguns capítulos ele vai descrever para nós como que é. Mas no capítulo 4 tem muitas revelações a respeito onde está o trono de Deus. Nós temos o primeiro céu, que é o céu que nós conseguimos ver. Nós temos o segundo céu e nós temos o terceiro céu. O segundo céu, as regiões celestes. O terceiro céu, o céu onde está o trono de Deus. Há quem diga, teólogos, que são 7 céus, eu fico com 3. Porque Paulo diz que ele foi levado até o terceiro céu. Então, quando ele está descrevendo para nós dessa dimensão que ele está vendo, espiritual, ele começa a descrever o trono. E Deus está sentado no seu trono. No trono de Deus há uma nuvem. E esta nuvem também, ela paira sobre os muros que guardam toda esta terra do Senhor. Neste monte, onde está o trono de Deus, existe sempre chuva. E existe o arco celeste. Algumas traduções diz que é o arco-íris. Mas íris, na verdade, é uma deusa grega, é um demônio. O certo, o correto de falarmos é um arco celeste. Porque o arco celeste é a aliança que o Senhor fez com a humanidade, quando Ele trouxe o dilúvio, que está escrito lá no livro do Gênesis. E Ele está dizendo que tem este arco celeste no trono do Senhor, que sempre vai trazer a lembrança da aliança que Ele fez em não destruir, não acabar com a terra em dilúvio novamente. O Senhor, Ele tem ao seu redor 4 seres viventes. Um tem rosto como o rosto de águia. O outro tem um rosto como um rosto de leão. O outro tem um rosto como o rosto de boi. E o outro tem um rosto como o rosto de homem. Pastor, é uma coisa meio esquisita isso. Parece que é, porque é uma coisa que nós não vamos ver por aí ou qualquer lugar. Eles ficam ao redor do trono do Senhor. E esses seres viventes que João está descrevendo para nós, cada rosto dele tem um símbolo, e todos estes rostos apontam para Jesus Cristo. E nós vamos perceber que ele vai dizer que ao redor do trono tem também 24 anciãos. Esses anciãos, esses 24, têm uma coroa na sua cabeça.
Eles lançam sua coroa na direção do Senhor e adoram. E eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Por que eles repetem 3 vezes? Por causa da divindade. Santo é o Pai, Santo é o Filho, Santo é o Espírito do Senhor. E ele está descrevendo para nós que esses 24 anciãos estão ao redor. E há quem diga que são 12 das 12 tribos de Davi, de Jacó, e os outros 12 são os 12 discípulos. Mas esses 24 anciãos, na verdade, ele traz referência para horas para o nosso Senhor Deus, porque existe uma árvore lá também. Esta árvore, ela está abaixo do seu trono, porque abaixo do seu trono começa a descer, e João descreve para nós, um rio de água muito cristalina. Esta água cristalina, como espelho, ela desce do trono do Senhor, e desce, e quando ela abre de forma de uma forquilha, existe ali uma árvore. Esta árvore é a árvore da vida. A Bíblia diz que ela dá 12 frutos no ano. E o porquê desta árvore dar 12 frutos no ano? E o porquê de 24 anciãos? Por que o dia tem 24 horas? Porque no céu tem 24 anciãos. Por que o meses que são o ano que são 365 dias são 12 meses? Porque existe essa árvore com 12 frutos no céu. Tudo que existe aqui, tudo que o Senhor criou aqui, é simplesmente uma sombra da eternidade daquilo que já existe lá. O Éden que o Senhor plantou, o jardim que o Senhor plantou no Éden aqui para Adão e Eva, já existia lá, já existe lá, e essas águas descem, essas águas estão no Éden. A árvore da vida está no Éden. Tudo que tem aqui é uma sombra do que já existe lá. Tudo o Senhor já criou lá. Então são 12 frutos, e assim o Senhor consegue fazer, não que ele seja limitado, mas assim ele faz a contagem dos nossos meses aqui. Porque o Senhor, na verdade, ele trabalha, ele vive, ele está em uma dimensão que se chama eternidade. Ele está na eternidade, ele é a eternidade. Os 24 anciãos são representantes das horas, como eu disse. Os frutos, os meses, os anciãos, as horas. E por que nós sabemos disso? Porque está escrito no livro do Apocalipse. No capítulo 5 nós vamos ver que João, ele vai ter uma visão, e esta visão ele vai descrever o seguinte: que o ancião da hora, um dos anciãos segurava uma taça, e essa taça estava cheia de incenso. No verso 8 ele vai dizer, e esse incenso era as orações dos santos. Era a igreja dando glória, a igreja dando aleluia, a igreja orando. É colhida por um anjo que lhe acompanha, que é o seu anjo que lhe guarda. Talvez você não acredite nisso, mas existem anjos que trabalham a teu favor. Está escrito em Salmo 91, e Deus dará ordem aos teus anjos em teu favor. Desde quando você nasceu, existe anjo que anota tudo, como você foi criado, como você cria os seus filhos, tudo a respeito da sua vida, porque existe um livro a respeito da sua vida. É como se fosse crônicas a respeito da sua vida. A vida é muito mais complexa do que pensamos, irmãos. Quando esses livros forem abertos, vai ser comparado o livro das suas ações, das suas atitudes, das nossas vidas, daquilo que nós vivemos aqui, com o livro do propósito divino. É onde vai vir um julgamento sobre as nossas vidas, se vivemos no seu propósito ou não. É por isso que temos que descobrir o propósito do Senhor para nós, para vivermos aquilo que Ele já sonhou para nós. E quando João está trazendo para nós essa grande visão, essa grande revelação, o Senhor quer mostrar muito mais para ele, e vai mostrar, e ele escreve para nós, porque Deus falou para ele: escreva tudo que eu lhe mostrar. E ele vai começar a ter visões de coisas que já aconteceu, de coisas que está acontecendo, e de coisas que há de acontecer, que era, que é e que será. Esta é a dimensão, a eternidade do Senhor. Quando Deus olha para nós,
Ele não vê você só o hoje aqui. Ele olha para você, ele vê você ontem, ele vê você hoje e ele já vê você amanhã. Por isso que a Bíblia vai dizer que Deus não vê o homem como o homem vê. Deus nos vê diferente. A primeira coisa para me compreender o livro do Apocalipse é entender o que eu estou explicando para vocês. Por isso que eu estou bem calmo, bem simples, bem tranquilo. Porque se você não entender que existem essas três dimensões, existem esses três tempos, de era, de é e que será, você nunca vai compreender a Bíblia, o livro do Apocalipse, para ser mais preciso. Porque você vai ver que parece que João, quando ele vai descrevendo, vai escrevendo os capítulos, parece que vai dando choque, porque ele está vendo uma coisa, de repente ele já está vendo outra, porque ele começa no capítulo 1 falando que está vendo Jesus. E aí, Jesus fala com ele para escrever as cartas, ele começa a escrever o capítulo 2, as 7 igrejas. Só que no capítulo 4, ele está vendo o trono do Senhor, e no capítulo 5, ele está chorando, olha isso. Por que ele está chorando? Porque um anjo forte está gritando, lá no céu, que não tinha ninguém digno de abrir o livro, de desatar os 7 selos, de nem sequer olhar para ele. Mas espera aí, no capítulo 1, a partir do 9, João está dizendo para nós que ele viu Jesus. Só que no capítulo 4, ele está dizendo para nós aqui, que o Jesus não tinha chegado lá, porque não tinha ninguém digno de abrir esse livro, de nem sequer olhar para ele. É porque são tempos diferentes que o Senhor o arrebatou, e o Senhor está mostrando para ele. Então, para que eu possa compreender o livro do Apocalipse, e não ter medo do livro do Apocalipse, eu preciso compreender pelo menos isso, é o básico, é o simples. É o simples. E se tratando dessa visão extraordinária de João, João para mim, ele foi o cara, o discípulo, que mais viu formas diversas de Jesus. Porque João, quando ele estava com seu pai no barco, e provavelmente era pescador e ainda jovem, com 24 anos, ele viu Jesus como um homem. E a sua história, o que falava com ele, dele, é que ele era filho de Maria, que ele era filho de José, que o seu pai era carpinteiro. Então ele deixa o que ele está fazendo e começa a seguir, andar com Jesus. A partir do momento que ele vai andando com Jesus, ele já não vê Jesus como eles falavam. Ele já deixa de ver Jesus simplesmente como filho da irmã Maria e do irmão José. Ele deixa de ver Jesus como qualquer um, como um homem. Ele passa a olhar para Jesus e ver Jesus como seu mestre. Mas muito mais do que ver Jesus como seu mestre, João está vendo Jesus como seu Senhor. É diferente eu ver ele como meu mestre, ou eu ver ele como meu Senhor. Jesus não quer que você veja ele como o seu mestre, ele quer que você veja ele como o seu Senhor. Porque se ele for Senhor na sua vida, ele é seu Salvador, ele morreu na cruz por você. Se você tem ele como Senhor na sua vida, você está dizendo: eu creio que ele é filho do Deus vivo, que desceu do céu, que morreu e ressuscitou ao 3º dia. Então João andou com Jesus e viu Jesus Cristo. Irado, quando ele chega no templo, e a política estava tão grande, ao ponto dele quebrar tudo. Ele vê Jesus calmo, ele vê Jesus abraçando, ele vê Jesus perdoando, ele vê Jesus revelando, ele vê Jesus comendo com o pecador, ele vê Jesus indo na casa das pessoas, ele vê Jesus curando a sogra de Pedro, ele vê Jesus ressuscitando mortos. Ele viu Jesus de várias formas. Ele viu Jesus chorando. Ele viu Jesus chorando quando seu amigo morreu.
Ele viu Jesus quando estava triste e fala para ele: senta no barco e vai adiante, porque eu vou ficar um pouquinho no monte orando. Ele acompanhou alguns momentos de Jesus. E o que me chama a atenção é que Jesus, em especial, em Mateus capítulo 16, versículo 28 e o versículo 29, ele vai escrever o seguinte: ele vai dizer que dentre alguns que ali estavam, olha, coloca aqui para mim, Kaique, para você ler isso aqui, preciso que você leia, Mateus capítulo 16, versículo 28. Com toda certeza vos afirmo que alguns dos que aqui se encontram não experimentarão a morte, até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Olha isso. Pastor, mas isso aí é uma mentira, porque todos morreram e não viram Jesus vendo com o reino. Pastor, isso não procede. Porque ele vai chamar Pedro, ele vai chamar Tiago e vai chamar João. E quando Jesus chama eles, Jesus vai para um monte. A Bíblia não revela o nome do monte, mas estudos afirmam que é o Monte Tabor. E olha o que está escrito, Mateus capítulo 17 ainda. Coloca para mim, Mateus 17. Passados 6 dias, tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali, ele foi transfigurado na presença deles. Olha o que eles viram: sua face resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Pedro, Tiago e João está vivendo o que o Senhor prometeu no capítulo 16, versículo 28, que alguns de vocês aqui que estão, ele estava falando para alguns discípulos. Por que ele não vai revelar isso para todos, mas para alguns, para os seus íntimos, para aqueles que ele tinha que realmente revelar e tranquilizar? Pedro assumiu e ficou como o pastor da igreja, João ficou como seu vice. Então ele sabia para quem que ele tinha que mostrar a sua glória. Deus sempre vai mostrar a sua glória para quem é íntimo dele. Escute isso: quanto mais você é íntimo do Senhor, mais experiência você vai ter com ele. Quanto mais você desce no jejum, na oração, na leitura da palavra, mais o Senhor vai revelar a sua glória para você. Alguns, os outros não queriam muita coisa, mas Pedro, Tiago e João eram íntimos. E Deus, ele tem o prazer de revelar para aqueles que são íntimos dele, mais experiências, mais da sua glória. Essa transfiguração que Jesus está tendo no monte, vai deixar Pedro, Tiago e João com uma experiência para aumentar no seu currículo. A face dele muda, resplandecente como a luz. Olha que coisa linda. Algumas traduções, como o sol. As suas vestes mudam de cor, fica branca. Sabe o que ele está vendo? Ele está vendo o reino em Cristo agora. Ele está vendo Cristo, não o homem, mas o Cristo, na verdade Jesus, o Cristo glorificado. E quando ele está olhando e vendo para ele esse resplandecer na sua face, eles estão vendo o reino do Pai, o reino do Senhor, se cumprindo o que Jesus prometeu em Mateus capítulo 16, versículo 28. O salmo que nós lemos é um salmo que se trata a respeito de Jesus, 45. Neste salmo lá, Jesus tinha uma espada, e a espada estava na coxa. Agora eu vou lá.
Agora falando-se ainda e continuando, porque eu tenho pouco tempo, a Bíblia vai dizer que após Jesus morrer, ao terceiro dia, as Marias vão até o sepulcro e quando chega está vazio. Elas tentam correr para poder falar para os discípulos. Elas vão ver um anjo falando com elas. E Maria, quando ela está chorando, olhando para dentro do sepulcro, uma voz vai chamar. Quando ela olha, ela não compreendeu, mas era Jesus, mas ela pensou que era o jardineiro. Eu já falei isso aqui, porque isso aqui também é muito lindo. Jardineiro, foi no jardim que o homem desobedeceu, mas foi no jardim também que o Senhor restabeleceu. Então quando Jesus aparece para ela, e os discípulos quando chega, para pular um pouquinho a respeito disso, chega Pedro e João, a Bíblia diz que os dois correram. Aí fala o seguinte: aquele a quem Jesus amava, ele foi mais rápido, ele chega primeiro. Quando ele chega primeiro, ele só inclina e olha para dentro, ele não entra. Pedro chega em segundo, mas quando Pedro chega em segundo, ele chega entrando. O importante é chegar, certo? Mas mais importante é chegar e entrar. Ah, irmãos, já chegou na porta, entra. Depois que Pedro entrou, João entra. Eles vão ver que o sepulcro está vazio e tem uma toalha que está dobrada e está em cima de onde ele estava deitado, o seu corpo. Isso nós sabemos que era uma prática, uma cultura, que na verdade ali estava trazendo uma resposta, uma direção para aqueles que estavam chegando no seu sepulcro, que a obra não tinha acabado ali, que ia continuar, porque o lenço estava dobrado. O que é isso? Existia naquele tempo, que quando estava se alimentando um senhor, ele tinha o seu lenço. Se ele saísse da mesa, ou se mesmo ele estivesse na mesa, e pegasse o seu lenço e jogasse, ele estava dizendo: eu não vou comer mais, pode retirar a mesa, terminei por aqui. Mas se ele dobrasse o seu lenço e colocasse, ele estava dizendo: eu ainda não terminei. Por isso que Jesus fez questão de dobrar o lenço, e de uma forma cultural, uma linguagem cultural, ele está transmitindo isso para aqueles que chegou no seu sepulcro. Muito forte. Quando João vai ver Jesus, João agora vai ver Jesus ressuscitado, ressurreto. Mas João, ele viu Jesus machucado. João viu Jesus morto, pregado na cruz. E agora chegou o dia, o momento do terceiro dia, que ele vai ver Jesus ressuscitado. Eles ficaram com medo, entraram para uma casa. Olha o que está escrito: eles estavam de porta trancada. Quando eles estão de porta trancada, Jesus chega. Jesus entrou sem precisar abrir a porta, porque Jesus é assim, irmão. Ele entra onde Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, porque Ele ressuscitou. E é o Jesus ressuscitado que entra na sua casa, que entra na sua vida. Ele entra e já começa a mostrar as suas mãos e o lado que foi furado. Agora João está vendo isso, as feridas, as marcas da sua mão, a marca de furo no seu lado. Ele está vendo ele ressuscitado. Só que para a gente finalizar, no capítulo 1, eu falei para vocês da visão que ele estava tendo a partir do versículo 9. E eu preciso ler esses textos com vocês. Coloca aqui, Kaique, Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Já estamos encerrando. Eu, João, irmão vosso, companheiro de sofrimento,
no reino e na perseverança na fé em Jesus. Olha isso aqui, irmãos, que João está falando. Eu, vosso irmão companheiro. Ele está dizendo, ó, no sofrimento e do reino. Sabe o que é que João ensina para nós aqui, irmãos? É que nós devemos passar pelo sofrimento, mas olhando para o reino. Quando nós estamos passando por uma dificuldade, por uma prova, mas que sabemos que ali tem a vitória, nós vamos passar tranquilo, descansando no Senhor. Por que você trabalha 30 dias, você que é fichado? Aí você trabalha, eu preciso ir, não posso faltar, porque se eu faltar vai descontar o meu salário. Aí você trabalha porque você tem uma recompensa depois disso. Aí você fica tranquilo. Então, em meio ao sofrimento, em meio às lutas, em meio à angústia, eu tenho que olhar para o reino, eu tenho que olhar para a glória. Em meio ao sofrimento, eu tenho que olhar para a glória. Eu não posso ter uma visão somente igual galinho, olhando para baixo, igual porco, olhando para baixo, olhando só para o hoje, para o agora. Eu estou sofrendo, eu estou chorando, está doendo. Eu preciso estar vivendo isso aqui, mas olhando para lá. Quando eu olho para lá, eu olho não por vista, mas por fé. Eu olho para a glória, eu olho para o reino, eu olho para a recompensa. Eu olho para a vitória, eu olho para a conquista, eu olho para isso. Por isso que João escreveu, continue. Estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Olha isso, irmão. Às vezes nós estamos em uma ilha, e muitas das vezes não sabemos o porquê do propósito, mas João sabia. O porquê que ele estava lá, qual era a condição? Era por causa do testemunho, era por causa da palavra do Senhor. Por isso que ele estava lá, e havia um propósito maior, que era a revelação deste livro, do Apocalipse. Existem momentos em nossas vidas que parece que estamos igual João, na ilha, ilhado, sem ninguém, sozinho, Lucilene. Parece que existem momentos, missionária Lucilene, que estamos igual o João. Não entendemos o propósito, não entendemos a situação, não entendemos o porquê. Questionamos ao Senhor, sentimos sozinha, sentindo separada, sentindo largada. Mas há um propósito maior que Deus manda te dizer. É vassubi de canto. Quando João estava na ilha, o Senhor chamou e trouxe ele mais para perto. Assim o Senhor está dizendo, Lucilene, eu te coloquei como se fosse nessa ilha, para te trazer para perto, mais para perto, mais para perto, porque eu tenho experiência para você, eu tenho intimidade para você, eu tenho revelação para você, como eu te visitei nesses últimos dias no teu quarto, como falei com vocês nesses últimos dias, enxugando a sua lágrima, para a saia, a saia, a cabeça até doeu de tanto chorar, mas eu sou o Senhor, que não te abandono, minha serva, que não te deixo, e que te trago para perto, e que você conhece e entende a minha voz. Te prepara, tem coisa boa vindo aí, tem coisa grande vindo aí, depois da tempestade, depois da ilha, tem a minha glória que te alcança, tem a minha presença, tem a minha vitória, a minha recompensa. Se a igreja crê, aplauda, glorifica, dá glória para Ele. Eu não vou parar mais, não, eu vou continuar aqui, senão não termino. E eu preciso concluir, senão você não vai entender nada. Você vai pensar, por que o pastor pregou isso? E no dia do Senhor achei-me exaltado no Espírito, quando ouvi atrás de mim uma voz forte como o som de trombeta, a voz de Jesus, que dizia: escreve um livro, o que vês, e envia a estas 7 igrejas, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para observar quem falava comigo, e voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. São as 7 igrejas. E entre os candelabros, alguém semelhante a um ser humano, ou homem, vestindo uma longa túnica que chegava aos seus pés. Mateus 17, viu?
que João teve a visão. Está tendo de novo aqui agora. E um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos como uma chama de fogo. Seus pés reluziam como um metal, quando é refinado em fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Primeiro ele falou que a voz era como voz de trombeta. E depois ele fala que a voz era voz de muitas águas. A voz de trombeta, sempre que a Bíblia falar, a voz do filho. Voz de muitas águas, a voz do pai. Só que ainda está falando agora, ainda está falando do filho. Aqui está referendo ao filho. Mas é porque o pai e o filho agora são um, aleluia, ou glória. Que vão estar em um só trono. Meu Deus, isso é muito forte. Dá glória para ele. Tinha em sua mão direita 7 estrelas. Irmão, você já viu a bandeira de Israel? Eu queria ter colocado um desenho, queria ter um quadro para me te mostrar. A bandeira de Israel, ela faz o seguinte, um triângulo de cabeça para baixo, assim, assim e assim. E outro para cima, assim, assim e assim. O de cima, desenhando um em cima e um embaixo, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O triângulo de baixo é o homem, tá? O corpo, a alma e o Espírito. A nação de Israel é a nação do Senhor, não se discute. Aí você pega esse que está em cima e o que está embaixo e une, olha aí. Obrigado, Kaique, você é fera demais, viu? Olha aí. Aí representa o Senhor Deus que veio pela humanidade, e que a humanidade através de Jesus foi até Deus, e que nós estamos nele, e que ele está em nós. Quem está entendendo? Dá glória! Pode voltar lá. E de sua boca saía uma espada com 2 gumes, afiados, viu? Seu rosto era como o próprio sol, quando brilha em todo o seu esplendor. Ele está falando, o seu rosto era igual o sol do meio-dia. Assim que admirei, caí aos seus pés como se estivesse morto. Essa visão aqui, Eduardo, Daniel já teve lá no capítulo 10. Porque Daniel também tremeu na base quando ele viu isso aí. Eu queria ler com vocês, irmãos, mas não vamos ter tempo não. Daniel teve uma visão do antes. Na verdade, antes da visão de João. Mas Daniel já estava tendo a visão da visão que João ia ter. João precisou ter 2 momentos para ver Jesus Cristo glorificado como Rei de justiça. Ele precisou ver em Mateus 17 e também no Apocalipse. Mas Daniel, só no capítulo 10, ele viu tudo isso sem precisar. Para uns Deus dá tudo de uma vez, para outros ele vai dividindo, vai repartindo, vai dando hoje, vai dando amanhã, vai dando depois e assim por diante. Isso é Bíblia, isso é, irmãos. Vamos encerrar. Vou encerrar, e depois você vai ler Daniel capítulo 10, versículos 5 e 6. É a visão do Apocalipse aqui. Em Daniel, o rosto que Daniel está vendo é um rosto como o rosto de relâmpago. Mas espera aí, pastor, o senhor falou que é o mesmo. É a mesma visão, é Jesus, sim, mas eu te explico. Em Mateus, o rosto é como o sol. E em Apocalipse, o rosto também é como o sol. E por que só em Daniel que é diferente?
é porque no Antigo Testamento, o Senhor Jesus Cristo ainda era instável. Relâmpago é instável, ele não fica relampeando toda hora, todo momento. Ele vem e volta, ele vem e volta. Jesus, que Daniel está vendo em capítulo 10, era instável. Por quê, pastor? Ele era ruim, ele era mau, ele era fraco? Não, é porque ele ainda não tinha um corpo. Ele só passa a ser estável depois que ele vem e tem um corpo. Então quando João está dizendo que o rosto dele brilha como o sol, é porque agora ele é estável. Estável. Talvez hoje você entrou aqui instável, talvez você viveu a instabilidade, mas o Senhor vai te colocar estável, o Senhor vai te colocar estável. Meu Deus, derramar a saia. Salmo 45, esse Jesus que nós lemos lá, ele está com a espada na coxa. Em Mateus 17, você vai pegar essa, ele está com a espada, sabe aonde? Nas costas. Irmão, ele tinha uma espada que estava na coxa, mas em Mateus 17, ele não tem espada, porque a espada dele é a cruz. A espada dele que ele veio para comprar a humanidade foi morrer na cruz, não foi lutar com fio de espada, oh aleluia, mas foi de colocar a espada, que é a cruz, nas costas, por mim e por você, que ele fez isso. Mas Apocalipse nós lemos, Eduardo, nós lemos, Elines, que a espada agora está na boca dele. Por quê? Afiada, de 2 gumes. Sabe para quê? Para derrotar o anticristo. A espada agora não está na barrinha, na coxa. A espada não está nas costas. A espada está na sua boca, para derrotar o inimigo, para derrotar o anticristo. Fica de pé e eu encerro. Capítulo 5, ele vai ter uma visão extraordinária, porque existe mais 2 formas que João viu Jesus, e eu ainda não te falei. Mas no capítulo 5 vai dizer, depois que ele chorava muito, o ancião vai gritar e vai dizer: não chores, porque o leão da tribo de Judá venceu. E ele começa a procurar aonde está o leão que ele não está vendo. Aí o texto vai dizer: e reparei que vi um cordeiro que parecia que estava morto, estava salpicado de sangue, vestes todas sujas de sangue, porque agora esta dimensão, esse tempo que o Senhor levou João para ver, é exatamente o momento de quando ele encontrou com Maria, dizendo: não me toca, porque ainda eu não fui até o Pai para mostrar o sacrifício que eu paguei pela humanidade. É exatamente o momento que ele chega lá, com as suas vestes salpicadas de sangue, como um cordeiro que parecia que estava morto, mas para desespero de Satanás, estava vivo, e digo mais, está vivo, ele vive. Ele viu ele homem,
vivo, ele viu ele morto, ele viu ele ressurreto, ele viu ele como cordeiro, ele viu ele transfigurado, e ele vê ele também como justiça, para vir fazer justiça. Não é com paz, não é para comprar mais a humanidade, é de justiça. Eu encerro com vocês lendo Apocalipse, capítulo 19. Capítulo de número 19. Aleluia. Põe aí a partir do verso 11 para mim. Eu quero que vocês fechem os teus olhos. Já prepara aí para cantar. Fecha os teus olhos. Deixa as luzes, meia luz aí, só deixa aqui em cima. Então olhei, eis que vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco. Isso ainda vai acontecer, não aconteceu. É uma visão do será, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Seus olhos são como chamas vivas de fogo, e sua cabeça há muitas coroas, e um nome escrito que somente ele conhece. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e seu nome é Palavra de Deus. Aleluia. Os exércitos dos céus seguiam, vestidos de linho fino, alvo e puro, montados em cavalos brancos. Uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro ou glória, e é ele mesmo é que pisa o lagar do vinho da justiça, a ira de Deus, o Todo-Poderoso. Ele virá desta forma, e nós vamos ver ele como João nos descreveu. Nós vamos ver ele vindo com justiça. Nós vamos ver ele como vendo com justiça. Se você crê, adore.